Olá! Hoje eu venho bater um papo com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é o trabalho vocal em cena. Por que é que o Grotowski ele começou a criar o seu próprio método de trabalho vocal para os seus atores e atrizes, se já existiam vários métodos de aquecimento, de respiração, de impostação vocal, criados, né, tanto para atores quanto para cantores. O que o Grotowski pensava sobre isso, e isso pode ser visto naquele livro que tem aqui a indicação, né, que são as conferências do Grotowski, Teatro Laboratório, enfim, tem uma dica de leitura sobre isso num dos vídeos relacionados. O que o Grotowski começou a perceber é que todos esses exercícios que eram direcionados para aquecimento vocal, expansão do diafragma, respiração, tudo isso era feito para cantores. Eles eram exercícios direcionados para que você tivesse uma voz limpa, uma voz articulada. Entretanto, ele percebeu que durante a cena, os atores eles faziam coisas diferentes do que os cantores, que ficavam geralmente, até mesmo os cantores de ópera, eles ficavam muito impostados, né? Geralmente eles cantavam em pé e eles tinham esse momento ali, né, da hora do canto. E no caso da cena, né, da cena teatral, os personagens eles podem falar e cantar em diferentes posições, em diferentes atuações e com diferentes emoções. Então, certos exercícios que exigiam de uma determinada postura para que sua voz pudesse sair de uma forma mais limpa, mais orgânica, tudo isso não funcionava para determinados momentos de espetáculos, quando, por exemplo, você está num enterro e você precisa cantar, fazer o cortejo. É claro que a sua voz ela está embargada de várias emoções. É claro que a sua postura ela não vai ficar ereta e você não vai pensar em dilatar o seu diafragma, né? Então ele começou a defender de que as necessidades vocais de atores e atrizes eram muito diferentes das necessidades vocais dos cantores. E por isso ele começou a desenvolver uma série de trabalhos que iam trazer um repertório, né? Um repertório de emoções, de colorações, de densidades vocais. Esse vídeo, claro, né, eu não vou entrar nesse âmbito. Também ele começou a pesquisar os cantos de trabalhos, então ele percebeu assim que pessoas que tinham vozes muito límpidas, muito ressonantes, né, muito fortes, muito potentes, nunca tinham feito nenhum curso de canto na vida, eram os trabalhadores que tanto trabalhavam no campo, quanto viviam em localidades diferentes e precisavam, tipo, um vilarejo ficava numa montanha, o outro vilarejo ficava numa montanha mais acima e eles se comunicavam. Então ele começou, o Grotowski ele era um diretor, um pesquisador, que ele era muito observador. E ele queria entender, né, os caminhos para se criar uma organicidade, né, da palavra, uma organicidade da voz, uma organicidade do corpo. Então ele começou a ver as diferentes manifestações culturais. E ele percebeu que existia, sim, uma forma de você exercitar a sua voz de uma maneira orgânica, por exemplo, cantando. E que esses cantos, eles estavam relacionados a um determinado fazer, a uma determinada emoção. Então, pessoas que cantavam a vida inteira, elas tinham uma potência vocal diferente de pessoas que não cantavam ou que cantavam unicamente de uma determinada maneira. Ele começou também a perceber sonoridades dos animais. Então, por exemplo, numa das conferências, ele brinca que o Louis Armstrong, ele tinha uma voz de tigre, né? Então, ele tinha um ressoar de tigre. Outras pessoas podem ter uma voz de pássaro, outras pessoas uma voz enfim, né? De gato. E ele começou a perceber essa possibilidade de experimentar como que essas sonoridades, onde é que elas estão fisicamente, da onde sai essa voz, se ela sai da garganta, ela sai do nariz,
ela consegue ressoar no topo da sua cabeça. E aí ele vai criar essas caixas de ressonâncias, esses exercícios onde você sente diferentes partes do seu corpo vibrar. Essa questão da mímese dos animais, né? De você ir identificando a sonoridade desses animais e ir trazendo um pouco para as suas caixas de ressonância, entender como que isso vibra no seu corpo, pontos onde isso pode vibrar, onde você pode buscar, enfim, né? Esse vídeo, logicamente, não é um vídeo para dar uma aula de voz ou mas para dizer um pouco mais sobre essa diferença e esse olhar do Grotowski para a voz do ator na cena. Então é isso. Eu acho que é muito importante a gente, como ator, como atriz, como diretor, entender que as necessidades, as técnicas que se utilizam em cena, muitas vezes a gente pega uma técnica engessada porque a gente sabe, não, é assim que se trabalha tal coisa, é assim que se trabalha alongamento, é assim que se trabalha, não. Mas que para a necessidade do que você quer em cena, você tem que estar atento. Você pode se inspirar nesses exercícios. Mas uma coisa que o Grotowski sempre falava é que ele não queria criar um método para ser seguido rigidamente, mas sim ir pesquisando, tentando, né, articulando. Por isso se chama laboratório, né? Onde coisas novas podem surgir a partir desses desejos de descoberta, né? Garimpando possibilidades, né? Então eu vejo muitas vezes, atualmente, as pessoas também transformando o próprio Grotowski numa coisa completamente engessada, que se o Grotowski falou, é assim que faz. Claro que é muito importante a gente ter uma base, a gente entender, a gente saber como foi que ele fazia, né? Que se quiser reproduzir, tudo bem, mas eu acho que também tá atento um pouco a formas possíveis de se explorar as ferramentas do trabalho de atuação, né? Então, um canto quente, como ele chamava, é um canto que está cheio de emoção, né? É um canto não óbvio. Às vezes nem é um canto bonito, às vezes nem um canto afinado. Mas quem disse que um canto potente em cena precisa ser aquela coisa extremamente habilidosa e elaborada? Muitas vezes esse canto, sendo trabalhado a partir de uma emoção, de uma vibração, de uma pesquisa verdadeira, ele emociona muito mais do que aquele canto extremamente virtuoso que atinge a nota correta. Então, tentem lembrar canções que vocês já ouviram que têm uma trajetória de memória afetiva, que tem um certo estranhamento, se não são muito mais marcantes do que ver uma performance perfeita. Então é isso, que a gente possa aí estar sempre refletindo, trazendo para a cena, experimentando. Até breve. Tchau, tchau.